há muitos séculos, em uma cidade antiga do Coracal da Espanha, onde o vento carregava o perfume do trigo e o sino das igrejas ecoava pelas pedras das ruas, uma jovem mulher se ajoelhou diante de uma imagem e sussurrou ao silêncio uma pergunta que nenhum livro ainda havia conseguido responder. Ela perguntou, com os olhos fechados e as mãos juntas: onde estas, Senhor? Porque parece que te busco, e quanto mais busco, mais distante parece que ficas. Aquele momento, naquela pequena igreja, naquela noite quase sem estrelas, seria o começo de uma jornada que levaria décadas, uma jornada que ela mesma descreveria, mais tarde, como a mais longa e a mais bela viagem que uma alma pode fazer. E essa mulher era Teresa, Teresa de Ávila, uma mulher que viveu há mais de 500 anos e que, de alguma forma, ainda hoje, parece falar diretamente ao coracal de quem a escuta. Se você está aqui agora, com os olhos pesados, com o dia já longe nas costas, fique, porque a história que vamos compartilhar esta noite não e apenas sobre ela, e de certa forma sobre você também. Mas para entender o que Teresa descobriu, precisamos voltar ao começo, ao lugar, ao tempo, a jovem que ela era antes de se tornar quem o mundo conheceria. Respira fundo, deixa o corpo afundar um pouco mais no travesseiro, porque esta história vai chegar a você devagarinho, como uma vela que acende no escuro. O tempo e o lugar. Estamos no ano de 1515. A Espanha daquele tempo era um mundo de contrastes. De um lado, a grandeza dos reis, dos castelos, das conquistas além-mar. Do outro, o povo simples, as vielas de pedra, os mercados cheios de voz e cheiro, e as igrejas onde se buscava um pouco de silêncio no meio do barulho do mundo. Ávila era uma cidade pequena, cercada por uma muralha antiga, uma cidade onde o frio do inverno era cortante e o calor do verão queimava a terra, uma cidade onde a fé não era apenas um sentimento dominical, era parte do ar que se respirava. As famílias enviavam seus filhos para as igrejas como se fosse algo natural, como se Deus fosse um vizinho próximo, alguém que se cumprimentava pelo caminho. E foi nesse mundo, nessa cidade de pedra e oracal, que Teresa nasceu. Teresa, a jovem, seu nome completo era Teresa de Almada, filha de Alonso de Cepeda, um homem honesto e devoto que lia vidas de santos em voz alta para os filhos nas noites de inverno, e de Beatriz, sua mãe, uma mulher gentil que amava romances de cavalaria e que morreu cedo demais, deixando Teresa com apenas 12 anos. Essa perda, a morte da mãe, marcou Teresa de um jeito que ela mesma demorou anos para entender. Ela conta que naquele dia foi até uma imagem de Nossa Senhora e pediu, chorando, que a Virgem fosse sua mãe, que cuidasse dela, que não a deixasse sozinha naquele mundo grande demais para uma menina de 12 anos. Era uma criança sensível, curiosa, cheia de vida. Gostava de brincar, de conversar, de inventar histórias com o irmão Rodrigo. Os dois chegaram a fugir de casa uma vez, ainda bem pequenos, para serem mártires entre os mouros, uma aventura que terminou logo ali pela porta da cidade, quando um tio os encontrou e os trouxe de volta, mais vermelhos de vergonha do que de coragem. Teresa ria muito ao contar essa história mais tarde, ria de si mesma. Essa capacidade de rir, de se ver com leveza, seria uma das marcas mais bonitas de sua espiritualidade. Mas a infância passou, e com a adolescência vieram outros interesses. Teresa descobriu os romances de cavalaria, começou a se preocupar com a aparência, com os vestidos, com os rapazes da cidade. Tinha charme, tinha graça, tinha uma alegria que atraía as pessoas.
Seu pai ficou preocupado. Não era que ela tivesse feito algo errado, mas ele via, naquela leveza, um caminho que poderia afastar a filha de algo maior. E então, com o coracal apertado, tomou uma decisão. Enviou Teresa para um convento, não para que ela fosse freira, mas para que recebesse uma boa educação, longe das distrações do mundo. Teresa foi contrariada, mas foi, e o que ela encontrou lá mudaria tudo. O chamado. O convento de Nossa Senhora da Graça era conduzido pelas agostinianas, e ali Teresa conheceu uma religiosa diferente, uma mulher chamada Dona Maria de Briceno, que não pregava com palavras complicadas, mas vivia de um jeito que fazia as pessoas pararem e pensar. Teresa observava essa mulher, observava o silêncio dela, a paz que carregava no rosto, a forma como parecia estar ao mesmo tempo presente e distante, como alguém que havia encontrado um lar por dentro e não precisava mais procurar por fora, e aquela observação foi plantando uma semente. Mas sementes demoram para crescer. Teresa adoeceu, teve que deixar o convento, voltou para a casa do pai, passou um tempo com uma tia, Dona Juana, que era mulher de fé profunda e que, nas conversas da tarde, ia lendo para Teresa as cartas de São Jerônimo. Essas cartas, esse jeito simples e direto de falar sobre a busca por Deus, foram tocando Teresa de um jeito diferente. Ela conta que, dentro dela, começou uma luta. Uma parte queria o mundo, a alegria das conversas, o movimento da vida, a liberdade de ser jovem. A outra parte sentia um chamado que ela não sabia bem nomear, mas que estava lá, quieto, firme, persistente. Com 21 anos, Teresa tomou uma decisão que a surpreendeu até ela mesma. Saiu de madrugada da casa do pai, sem contar nada, com o coracal disparado, e foi bater à porta do Carmelo, o convento da Encarnação. Ela conta que, naquele caminho, sentia como se cada passo fosse um osso sendo partido. Não era fácil, não era sem dor, mas havia algo maior do que a dor puxando-a para frente. Ela entrou, e o mundo lá de fora ficou do outro lado do muro. Os anos de luta. Os primeiros anos no convento foram ao mesmo tempo belos e difíceis. Teresa era querida pelas irmãs. Tinha um jeito de estar com as pessoas que as deixava à vontade. Conversava bem, ria com facilidade. Era inteligente e atenciosa, mas por dentro havia uma inquieta cal. Ela se dividia. Às vezes, na oracal, sentia uma presença tão real, tão próxima, que as palavras paravam e ela ficava apenas em silêncio, como alguém diante de uma fogueira, sem precisar fazer nada além de estar ali, recebendo o calor. Mas outras vezes, saía da oracal e ia para as conversas da grade, e passava horas em papo animado com conhecidos da cidade, e sentia depois um peso estranho, como se houvesse gastado algo precioso em troca de nada. Esse vai e vem durou anos, muitos anos. Teresa ficou doente gravemente por volta dos 24 anos. Uma doença que a deixou tão fraca que por um tempo o pai e as irmãs acharam que ela não sobreviveria. Chegou a ficar em coma por dias. Quando acordou, seu corpo estava tão debilitado que levou anos para se recuperar. Ela diz que foi nessa doença, nesse chau de dor e fraqueza, que aprendeu algo que a saúde não havia ensinado, que o corpo pode ser tirado de nus, mas o que está dentro, esse fogo quieto no centro da alma, esse ninguém tira. Ela se via como uma pessoa que amava a Deus, mas que também amava as coisas do mundo, e ficava no meio, sem conseguir ser totalmente de um lado nem do outro, e isso a entristecia. Passei a vida entre tantas misérias, ela escreveu, que me envergonhava muito de me aproximar de Deus numa amizade
tão particular como ir a oracal. Você já sentiu algo assim? Essa sensação de que não é bom o suficiente para estar perto de Deus, que já cometeu erros demais, que se afastou demais, que deixou esfriar o que deveria estar quente. Teresa sentiu isso por 2 décadas. E mesmo assim, voltava, sempre voltava, porque havia algo nela que não deixava desistir, algo maior do que a fraqueza, maior do que a culpa, maior do que a distância que ela mesma criava. Havia amor, mesmo quando ela não sabia bem o que fazer com ele. Se você ainda está acordado agora, fique, porque o que vem a seguir e a parte mais bonita desta história, e o momento em que tudo muda, e talvez ao ouvir isso, algo dentro de você também se mova. O momento que mudou tudo. Teresa tinha cerca de 40 anos quando o encontro aconteceu. Não foi um anjo, não foi uma visão dramática de luz e trovão. Foi uma imagem de Cristo flagelado, Jesus coberto de feridas, o rosto marcado pelo sofrimento, que estava num corredor do convento. Uma imagem que ela havia passado por ali centenas de vezes, sem realmente ver. Mas naquele dia, ela viu, e parou, e ficou olhando, e algo dentro dela se partiu, não de tristeza, mas de reconhecimento, como quem viu o rosto de alguém que amou muito e faz tempo não encontrava. Ela se jogou de joelhos ali mesmo, no corredor, e chorou, um choro que vinha de muito fundo, um choro que carregava os 20 anos de vai e vem, as ausências, as meias entregas, as oracóis mal feitas e as que tinham sido puras como água. Ela pediu, naquele momento, com tudo o que tinha: Senhor, não me levantem daqui enquanto vós não me concedeis isto que vos peco. E o que ela pedia era simples. Pedia que ele a transformasse, que fizesse o que ela sozinha não havia conseguido fazer em 20 anos, que a tornasse inteiramente dele. E foi a partir daí, não de uma hora para outra, mas devagar, como a madrugada cedendo para a manhã, que a vida de Teresa começou a mudar. O castelo interior, a grande visão. Com o tempo, Teresa desenvolveu uma forma de entender a vida espiritual, que ela chamou de um castelo. Imagina um castelo de cristal brilhante, inteiro, transparente, cheio de luz. E dentro desse castelo, há muitos aposentos. Ela os chamava de moradas, e disse: a alma humana e esse castelo. Não um lugar fora de você, não no céu, não em algum templo distante, mas dentro de você, no centro mais profundo do seu ser. E Deus, disse ela, não está do lado de fora batendo na porta. Deus já está lá dentro, no aposento mais íntimo, no centro do castelo, esperando que você vá ate ele. E a jornada espiritual, e esse caminho, de fora para dentro, da porta ate o centro, a primeira morada, a porta, a primeira morada, e a porta, e o momento em que a pessoa começa a acordar para algo maior. Talvez seja uma doença que muda a perspectiva, talvez seja a perda de alguém, talvez seja uma noite insone em que as perguntas que você guardou por anos finalmente aparecem. Para que tudo isso? Existe algo mais? Existe alguém que me conhece de verdade? Teresa diz que nessa primeira morada a pessoa ainda está muito no mundo, ainda muito distraída, ainda muito dividida, mas já há algo, já há um olhar para dentro, uma curiosidade, um sussurro, e esse sussurro e o início de tudo. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez já tenha tido momentos assim, de pausa, de questionamento, de uma estranha saudade de algo que você não sabe bem nomear. Isso, dizia Teresa, e a porta se abrindo. A segunda morada, a luta, a segunda morada, e onde a luta começa de verdade. Você já entrou, já ouviu o chamado, mas os barulhos lá de fora ainda são muito fortes. As preocupações, as distrações, as vozes que dizem:
Você não tem tempo para isso. Você tem outras prioridades. Isso e coisa de gente mais santa do que você. Teresa fala que essa é uma das moradas mais difíceis, porque a pessoa sabe que quer avançar, mas ainda sente o peso do que ficou para trás, e a morada da perseverança, da insistência, de continuar voltando, mesmo quando a oracal parece seca, mesmo quando o silêncio parece vazio, mesmo quando os pensamentos correm demais para se aquietar. E aqui ela dá um conselho que vale ouro: não desistam nunca, porque Deus, ela diz, está muito mais próximo do que parece. Mesmo quando você não sente nada, mesmo quando parece que está falando para o vazio, Ele ouve, e está trabalhando lá dentro, devagarinho, como um artesão paciente que sabe exatamente o que está fazendo. A terceira morada, a ordem. A terceira morada e a morada da ordem. Aqui estão as pessoas que já arrumaram a vida, que rezam com regularidade, que evitam os erros grandes, que são boas pessoas, confiáveis, comprometidas. Mas Teresa faz uma observação curiosa e um pouco desconcertante. Ela diz que as pessoas nessa morada correm um risco especial, o risco da segurança excessiva, de achar que já chegaram, de se tornarem rígidas, controladoras, cheias de razão e pouco abertas à novidade que Deus quer trazer. Ela fala de pessoas que, quando passam por uma dificuldade inesperada, ficam perturbadas demais, como se a fé que construíram fosse um castelo de regras, não uma relacal viva, e o remédio que Teresa propõe, e simples, humildade, reconhecer que por mais que você tenha construído, você ainda depende inteiramente de Deus, que a fé não é uma conquista, e uma dádiva recebida a cada dia. Quantas vezes na vida a gente se apoia demais no que construiu e esquece de abrir a mão para receber o que ainda está por vir? A quarta morada, as águas. A quarta morada, e onde algo novo começa a acontecer. Teresa faz aqui uma distinção delicada entre duas coisas que parecem iguais, mas são muito diferentes: os contentamentos e as consolações. Os contentamentos são as satisfações que a gente produz, a alegria de rezar bem, de fazer uma boa acal, de sentir que está no caminho certo, são reais, são boas, mas vem de dentro para fora, você as fabrica, pelo menos em parte. As consolações são diferentes, elas vêm de fora para dentro, vêm de Deus, chegam sem você chamar, são uma suavidade, uma paz, uma ternura que enche o peito de um jeito que não tem explicação. Teresa compara com duas fontes de água. A primeira fonte fica longe, você precisa cavar canais, fazer esforço, trazer a água de longe até a bacia. A água chega e boa, mas chegou pelo esforço. A segunda fonte fica embaixo da própria bacia. A água nasce de dentro, sobe sozinha, transborda sem barulho, sem esforço, e a mesma água, mas a experiência é completamente diferente. Você já teve um momento assim? Um momento de silêncio tão cheio que parecia mais real do que tudo ao redor? Uma paz que chegou sem avisar e ficou quieta no centro do seu dia? Isso, diz Teresa, e Deus passando a mão na sua cabeça e dizendo: estou aqui, sempre estive. A quinta morada, o casulo. A quinta morada e a morada da semente. Teresa usa uma imagem linda aqui: o bicho da seda. O bicho da seda nasce pequenininho, alimenta-se das folhas da amoreira, cresce. E quando chega a hora, tece ao redor de si um casulo, tecido com a própria substância que tem dentro, e se fecha ali dentro, e morre, ou parece morrer, e de dentro do casulo sai uma borboleta. Teresa diz que a alma, nessa morada, e como o bicho da seda, ela se alimentou, cresceu, e agora precisa morrer para si mesma, morrer para o ego, para a necessidade de controlar,
para a insistência de que as coisas sejam do seu jeito, para que algo novo nasca. Esse processo nau e fácil, nau e indolor, mas e transformador. E quando a borboleta sai do casulo, ela já não reconhece o chão onde viveu. Ela voa e olha para baixo, para a ilha de antes, com ternura, mas sem saudade. Porque agora há asas, ainda estas acordado, em tal respira, porque estamos chegando nas moradas mais profundas, nas mais silenciosas, nas mais bonitas, fica a sexta morada, a prova, a sexta morada e longa, complexa, cheia de luzes e sombras. Teresa dedicou a esse estágio o maior capítulo de seu livro, porque aqui a alma já provou de Deus de um jeito real, já sente que não quer outra coisa, mas ainda está em processo, ainda há prova quis. Aqui chegam as críticas dos outros, vós se exagera na D vocal, vós se está sendo enganada, isso tudo e ilusão. Chegam as doencas, as dores físicas, a escuridão espiritual, momentos em que Deus parece ter sumido, em que a fé parece uma construcal que ruiu da noite para o dia. Mas o que Teresa aprendeu nessa sexta morada foi isto, que Deus, e maior do que qualquer experiência que temos dele, que os momentos de luz saudadivas, mas que a fé verdadeira também se exerce na escuridão, especialmente na escuridão, e que nas provas mais duras, quando tudo parece perdido, há algo que não some, há um fio de luz muito fino, muito quieto, que fica ali, que não grita, que não se impõe, mas que e esse fio, e o suficiente para continuar. Quantas vezes você atravessou momentos assim? Momentos em que a vida parecia escura demais, em que a fé vacilou, em que você se perguntou se havia alguém do outro lado ouvindo, e mesmo assim, você continuou, mesmo sem entender tudo, mesmo com as perguntas sem resposta. Isso, diz Teresa, não e fraqueza, isso e fé, a sétima morada, o matrimônio espiritual. E então chegamos à sétima morada, o centro do castelo, o lugar onde a viagem termina. Ou melhor, onde ela começa de novo, de um jeito completamente diferente. Teresa chama este lugar de matrimônio espiritual, e a palavra que ela usa é perfeita, matrimônio. Não um encontro casual, não uma visita, mas uma união, uma aliança, uma entrega mútua que transforma as duas partes. Ela descreve assim, e como se duas velas fossem colocadas juntas. Cada uma tem sua chama, cada uma tem sua cera, mas quando estão unidas, a luz que produzem e uma só. E você não consegue mais separar onde termina uma e começa a outra. E como quando a água da chuva cai no rio, a água da chuva não deixa de existir, mas ela se misturou com o rio de tal forma que não dá mais para separá-la. E o que Teresa descreve da alma que chega ao matrimônio espiritual e algo inesperado, paz. Não uma paz estática, distante, fria, mas uma paz ativa, uma paz que coexiste com a dor, com o trabalho, com o cansaço do dia. A alma em matrimônio espiritual não vive acima da realidade. Ela vive dentro da realidade, mais do que nunca, mas carrega no centro de si um silêncio que nada tira. Teresa diz que nessa morada, a pessoa não mais fica perturbada com o que os outros dizem sobre ela, não mais corre atrás de consola-cois espirituais, não mais tem medo da morte, não porque tenha virado uma santa de pedra, mas porque encontrou algo que vale mais do que tudo que poderia perder. Ela encontrou a si mesma, e ao encontrar a si mesma, encontrou a Deus. E ao encontrar a Deus, descobriu que eles dois nunca estiveram separados. Reflexão para você, e você, que está aqui agora, nesta noite tranquila. Em que morada você se encontra? Talvez você esteja na primeira, ainda olhando para o castelo de longe, curioso, mas com medo de se aproximar. Talvez esteja na segunda,
querendo avancar, mas sentindo o peso das distrações, das preocupações, do cansaço da vida. Talvez esteja na terceira, com a vida bem organizada, a fé bem estruturada, mas com um fundo de inquietação que não passa, porque você sente que há mais. Ou talvez esteja na sexta, no meio de uma prova, com a fé cansada, com as perguntas sem resposta, com o coração apertado de uma dor que não sabe direito como nomear. Teresa diz para você, de onde ela está há 5 séculos, não desista, porque o castelo é seu. Vós nasceu com ele dentro de vós, e Deus está no centro, esperando com uma paciência que não tem fim. Não é necessário chegar lá correndo, não é necessário chegar perfeito, não é necessário ter as respostas certas, a oracal certa, a fé sem dúvidas. É necessário apenas dar o próximo passo, um passo, o mais pequeno que você conseguir. E quando você não conseguir nem o passo, ficar parado diante da porta já é suficiente, porque ele vê você lá, ele sabe que você está tentando. E isso para Deus vale tudo. Quantas vezes esquecemos que Deus não está nos cobrando chegada, que Ele está caminhando ao nosso lado com o passo que conseguimos dar? Quantas vezes carregamos um peso de culpa que não nos pertence porque a misericórdia já nos tirou esse peso, se deixarmos? Teresa passou 20 anos num vai e vem espiritual, 20 anos de meias entregas e retornos, e Deus não a abandonou em nenhum desses anos. Não a abandonou quando ela foi para as conversas na grade, em vez de ficar em oracal. Não a abandonou quando ela adoeceu e ficou sem forcas. Não a abandonou quando ela duvidou, quando ela vacilou, quando ela olhou para si mesma e sentiu vergonha. Ele ficou quieto, firme, amoroso, esperando. O tempo de Deus não e o nosso tempo, e o que parece demora para nos, pode ser, lá de dentro, um trabalho silencioso e preciso que ainda não terminamos de ver. O ensinamento que dura para sempre. Teresa de Ávila nos deixou um ensinamento que pode parecer simples, mas que leva uma vida inteira para entender de verdade, que o caminho para Deus não está fora de vós, não está em mais rezas, em mais penitências, em mais esforço. Esta no silêncio, no centro, naquele lugar quieto que existe dentro de cada pessoa, por baixo de todo o barulho do dia. Ela chamava isso de oracal interior e dizia que qualquer pessoa pode praticá-la, não apenas freiras em conventos, não apenas santos extraordinários, qualquer pessoa que tenha vontade de parar, de respirar, de se voltar para dentro e ficar quieta por um momento e dizer, com ou sem palavras, estou aqui, tu estás aqui, e isso é suficiente, isso e oracal, isso e fé, isso e o começo da jornada, e esse começo pode acontecer agora mesmo, aqui, esta noite. A mulher que Teresa se tornou Teresa viveu até os 67 anos, fundou 17 conventos, escreveu livros que a Igreja declarou tão importantes que, em 1970, ela foi proclamada doutora da Igreja, a primeira mulher a receber esse título. Mas o que mais impressiona em Teresa não são os conventos, nem os livros, nem os títulos, e a humanidade dela. Ela não foi uma santa de mármore, foi uma mulher de carne e osso, com alegria e humor, com dúvidas e fraquezas, com um jeito de contar histórias que fazia as pessoas rirem e chorarem ao mesmo tempo. Ela mesma dizia, com aquele humor que lhe era próprio, que preferia passar o purgatório todo na terra do que ter que lidar com uma freira mal-humorada, uma santa que ria, uma mística que cozinhava, uma mulher que viajava pelas estradas da Espanha em carrocas desgastadas, no calor e na chuva,
para fundar mais um convento. E em cada lugar que chegava, levava a mesma coisa, a certeza de que Deus estava próximo, de que o castelo existia, de que a jornada valia a pena. Ela morreu em outubro de 1582. Seus últimos dias foram de paz. Ela disse, ao fim, morro filha da igreja, e foi, suavemente, como alguém que termina uma longa viagem e finalmente chega em casa. Boa noite. E agora, vós está aqui, nesta noite, com o dia já distante, os problemas que vós carregou hoje, as preocupações, as incertezas, as coisas que ainda não se resolveram, elas podem ficar ali, do lado de fora do castelo, por esta noite. Vós não precisa resolvê-las agora, vós não precisa ter todas as respostas, vós não precisa chegar perfeito ao amanhecer. O que Teresa nos ensina esta noite, e simples, vós não está sozinho nessa jornada. Havia alguém antes de vós que caminhou por esse mesmo caminho, que duvidou como vós duvida, que se cansou como vós se cansa, que às vezes olhava para o castelo de longe e não sabia se tinha forças para continuar, e ela continuou, e encontrou o que estava buscando, e descobriu que o que estava buscando sempre esteve dentro dela, dentro de vós também esta. Agora, deixa os ombros descerem, deixa a respiração ficar mais lenta, deixa os pensamentos passarem, como nuvens num céu de noite, sem precisar segurar nenhum. O castelo existe, vós está nele, e no centro mais quieto, mais profundo, mais iluminado desse castelo, há uma presença que espera por vós, com paciência sem fim, com amor sem condical, com uma paz que o mundo não pode dar e também não pode tirar. Dorme agora, descansa. A jornada continua amanhã, e vós não vai caminhar sozinho. Nunca caminhou. Boa noite.